Senhoras e senhores, nosso muito boa noite. Daremos início ao terceiro Fórum do Pensamento Crítico, com o tema Autoritarismo e Democracia no Brasil e na Bahia, 1964 a 2014, 50 anos do golpe militar de 64, 30 anos nas diretas já. O Fórum do Pensamento Crítico é uma ação da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, que desde 2012 tem promovido espaços de discussões públicas com temas relacionados à cultura e à contemporaneidade e suas influências na nossa sociedade. Em 2012, na sua primeira edição, as conferências do Fórum abordaram a temática Culturas e Cidades. Em 2013, com a presença de expoentes do meio intelectual brasileiro e outros países, a segunda edição do Fórum do Pensamento Crítico teve como tema central Cultura e Transformação Social. E neste ano, 2014, estamos iniciando a terceira edição do Fórum do Pensamento Crítico, que tem como tema, como já dissemos, Autoritarismo e Democracia no Brasil e na Bahia, 1964 a 2014. Com a presença de renomados intelectuais, pesquisadores e ativistas políticos, este fórum, idealizado para ser um locus de reflexão sobre temas contemporâneos, tem o propósito de debater o tema autoritarismo e a democracia como mote para a reflexão dos caminhos percorridos pela sociedade brasileira na construção de sua própria história. Este evento é uma realização da Fundação Pedro Calmon, unidade da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e da Secretaria de Educação do Estado, em parceria com a Fundação Perseu Abramo, da Coordenadoria Ecumênica de Serviços SESI, da Universidade Federal da Bahia, do Ministério da Justiça, com apoio da Fundação Cultural do Estado, Diretoria de Audiovisuais Dimas, Assembleia Legislativa, Teatro Castro Alves e o Jornal à Tarde. E queremos informar a todos os presentes que todas as mesas deste terceiro Fórum do Pensamento Crítico terão transmissão ao vivo pela Fundação Pedro Calmon, através do site fpc.ba.gov.br/fórum. Também Fundação Perseu Abramo, no site fpabramo.org.br e também no irdeb.ba.gov.br. Neste momento, nós gostaríamos de convidar a mesa. Informamos que teremos uma mesa institucional, depois uma homenagem e logo após teremos a mesa de debate com os nossos convidados, onde toda a plateia poderá conferir. Neste momento convidamos ao palco o excelentíssimo senhor governador da Bahia, Jacques Wagner. O senhor secretário estadual da Cultura, professor Albino Rubim. Magnífica reitora da Universidade Federal da Bahia, professora Dora Leal Rosa. Secretário estadual de Educação, professor Oswaldo Barreto. A conselheira de Anistia do Ministério da Justiça e diretora do Grupo Tortura Nunca Mais, Ana Guedes. E convidamos a secretária executiva SESI, Sônia Mota. Também convidamos ex-ministro da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, Nilmário Miranda. Neste momento nós vamos ficar em posição de respeito para cantarmos o hino da Bahia. Nasce o sol, 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerar nossas ações. Cotidianos não combinam, brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerar
salva-rei das Campinas, de Cabrito e Pirajá. Nossa pátria, hoje livre, dos tiranos não será. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combina, brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combina, brasileiros corações. Com tiranos não combina, brasileiros corações. Preste ao filho de minha alma para a pátria defender. O Brasil já tem jurado independência ou morrer. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combina, brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combina, brasileiros corações. Com tiranos não combina, brasileiros corações. Podemos sentar. Saudar ainda as presenças, deputados estaduais Marcelino Galo e Álvaro Gomes, também nossa querida Emiliano José, a secretária de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, Vera Lúcia Barbosa, diretora da Fundação Pedro Calmon, senhora Fátima Frois, demais autoridades, convidados que nos honram com suas presenças. Para falar, inicialmente, uma breve saudação sobre o terceiro Fórum do Pensamento Crítico, convidamos o secretário de Cultura do nosso Estado, Albino Rubinho. Boa noite a todos, queria dizer bem-vindos a todos, saudar a todos, ao nosso governador, a mesa, todas as autoridades presentes, nossos convidados, e dizer duas palavras. Nós resolvemos fazer esse fórum juntamente com a Secretaria de Educação, no sentido que esse ano é um ano muito importante para todos nós, 2014. Nós temos dois acontecimentos emblemáticos esse ano. Um deles é, obviamente, o golpe militar, o golpe civil-militar, que tanta dificuldade, tanta violência, tanta desigualdade trouxe para esse país, instalando uma ditadura que demorou muito tempo para a gente sair dela. E de outro lado também, mas esse ano não só existe os 50 anos do golpe militar. Esse ano também nós temos 30 anos do movimento das Diretas Já, que é um dos mais belos movimentos políticos de massa que aconteceram no Brasil em busca da democracia, da redemocratização. Então nós resolvemos, na verdade, fazer um fórum que ele vai desde 64, ele começa na noite de hoje com uma mesa que se pergunta por que o autoritarismo foi possível em 64, por que a ditadura se implantou em 64, e ele vai chegar na sexta-feira pela manhã a um debate específico sobre a questão da democracia hoje no Brasil. Quais são os avanços dessa democracia, quais são os limites dessa democracia. Porque nós acreditamos que o mais importante seria, na verdade, passar em revista esses últimos 50 anos
no direito à memória que todos nós temos, na importância de lembrar essa história trágica, essa história dramática de nosso povo, de todos nós, mas também ver todo o processo de luta pela democracia que foi fundamental e a Constituição da sociedade brasileira hoje, os impasses que nós temos e como a ditadura, por exemplo, marcou como a transição, a forma de transição da ditadura para a democracia, como isso marca a situação que nós vivemos hoje. Então a ideia, na verdade, é uma discussão ampla. Cada uma dessas mesas vão estar composta de 4 a 5 pessoas, para que a gente tenha uma visão efetivamente plural, distinta, para que se tenha debate. Nós tentamos abarcar um leque amplo assim, de pessoas de uma faixa que estiveram envolvidas de diferentes formas com a luta democrática nesse país, né? Então é essa a reflexão que nós estamos convidando a todos vocês e também a outras pessoas que vocês queiram convidar. Nós resolvemos fazer aqui no Teatro Castro Alves, inclusive, para a gente não ter problema de lugar, para que seja amplo, para que a gente possa convidar todo mundo, porque essa é uma reflexão, essa é uma discussão que nós achamos fundamental que seja feita. Uma reflexão sobre nossa história, uma reflexão sobre nosso presente e certamente uma reflexão importante também que tem a ver com o nosso futuro, com o futuro que nós queremos para o Brasil e que certamente é um futuro de um país cada vez mais democrático, mais profundamente democrático, tanto na sua perspectiva política como também na sua perspectiva social, econômica e cultural. Vamos ter debates específicos, inclusive, sobre o campo da cultura e da comunicação, que nós achamos também campos fundamentais para a nossa discussão e nossa visão desses 50 anos de Brasil. Então é isso, eu queria rapidamente então falar assim, da ideia do projeto e dizer que, claro, nós estamos fazendo esse projeto, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação, junto com um conjunto grande de outras entidades da sociedade civil, entidades de outros órgãos de governo, de outras instâncias de governo, particularmente do governo federal. Tentamos fazer uma espécie de uma grande frente para que esse fórum fosse o mais representativo possível. Pretendíamos também convidar ter alguns convidados internacionais, infelizmente não foi possível, mas temos mesas com pessoas muito interessantes e eu espero que vocês participem ativamente de todo o fórum. Além disso, nós estamos também fazendo fórum no interior. Nós tivemos fórum já em 4 cidades do interior, em algumas delas assim com públicos bastante amplos. Estamos fazendo uma mostra de filmes que está percorrendo as cidades do interior da Bahia, uma mostra voltada também a essa temática do autoritarismo e democracia. Vamos ter, na sexta-feira à noite, um show de encerramento com o Baiana System. Eu acho que grande parte das pessoas aqui devem conhecer, um grupo muitíssimo interessante, extremamente criativo, que eles vão tocar não só o repertório que eles têm normalmente, mas eles também se debruçaram em fazer uma pesquisa sobre as músicas significativas de todo esse período e eles vão, portanto, tocar um repertório também, um repertório novo, um repertório diferenciado, que tem muito a ver com a temática desse fórum, né? Então é isso. Esse fórum tem vários parceiros, como eu disse, ele está sendo transmitido em termos nacionalmente pela Fundação Perseu Abramo, né? Então era isso. Boas-vindas a todos. Eu espero que vocês participem ativamente desse debate e acho que esse tema é um tema fundamental para todos nós. Com a palavra, magnífica reitora, professora Dora Leal Rosa. Boa noite. Eu também queria saudar os presentes, cumprimentar a mesa na pessoa do nosso governador, saudar os colegas Albino e Barreto por terem pensado, né, este fórum, discutindo o autoritarismo, a democracia, particularmente, nos possibilitando refletir como foi possível no Brasil termos 1964, o 1º de abril de 64. A universidade, o lugar do pensamento crítico,
da liberdade de opinião, da liberdade de ideias, foi profundamente atacada pelo golpe militar de 64. Eu tenho lido as atas do Conselho Universitário da nossa universidade, da Federal da Bahia. Li exatamente de 64 a 69, para compreender como o arbítrio permeou a nossa universidade. E estamos também com a comissão Milton Santos, do Memória e Verdade da UFBA. Temos aqui Emiliano José, que integra a comissão presidida por Otton Jambeiro, buscando compreender como professores foram expulsos da universidade. Com o Milton Santos, em abril de 64, foi um dos primeiros a ser preso, e só soubemos que estava preso porque ele não ia ao trabalho e o órgão de pessoal não podia pagar seu salário. E foi preciso uma declaração de que ele estava preso, por isso não podia ir à universidade, para que ele constasse da folha de pagamento. 2, 3 meses, Milton Santos ficou preso e, ao sair da cadeia, foi forçado a deixar a universidade. Em sua memória, nós temos a comissão Memória e Verdade da UFBA. Tantos colegas na minha turma deixaram a universidade por conta do decreto 477. Eu quero também lembrar Loreta Valadares, Geis Pinheira, Duda Collier e tantos outros colegas. Professores, servidores técnicos, estudantes da Universidade Federal da Bahia. Então, nesse momento, Albino, Barreto, a UFBA quer participar e quer contribuir, discutindo o arbítrio e nos perguntando como foi possível. Por outro lado, temos as diretas já, 85, em que a sociedade civil retoma, né, uma liderança e volta a ser livre. Quero finalizar dizendo, conforme o nosso hino, há pouco escutamos, brasileiros corações não admitem o arbítrio, não admitem a tirania. E viva o 2 de julho, a nossa data da Universidade da Bahia, em que a Universidade Federal da Bahia espera termos plenamente, que ela não seja nunca esquecida, governador, que a gente sempre fale do 2 de julho na nossa terra e que cheguemos a Salvador sempre no 2 de julho. Eu queria cumprimentar a mesa na pessoa do nosso governador, hoje vereador da nossa cidade, Valdir Pires. Parabéns a vocês. Obrigada. Como informamos, teremos essa mesa institucional e logo na sequência a mesa com os nossos convidados. Convidamos neste momento a conselheira da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, diretora do Grupo Tortura Nunca Mais, Ana Guedes, também para uma breve saudação. Tentarei ser breve, já fui avisada, tem muita gente para falar, muita coisa para se dizer, mas para falar, eu sou do Grupo Tortura Nunca Mais da Bahia, com muita honra, e hoje estou como conselheira da Comissão Nacional de Anistia do Ministério da Justiça. Vim aqui representando o professor Paulo Abrão, o presidente da comissão, que virá amanhã para a Caravana da Anistia, onde teremos julgamentos amanhã à noite aqui neste teatro. Para falar da comissão, não dá para começar a falar sem dizer um pouco o contexto, porque essa comissão existe. A comissão existe porque existia uma ditadura sanguinária, civil-militar, onde se tinha uma democracia no Brasil com todas as dificuldades do mundo, mas tinha um presidente querendo fazer reformas de base. Aqui está Valdir Pires, que conhece milhões de vezes mais do que isso, vai falar também. E também nós temos uma origem, uma formação histórica muito autoritária, de ocupação do nosso território, de escravidão, e sempre existiram dois grandes polos no país. Eu acho importante a gente registrar isso. Sempre existiu um polo de opressão e um polo de luta. O povo brasileiro sempre lutou,
sempre se tentou passar a imagem, alguns setores retrógrados, oligarquias, reacionários, de que o povo brasileiro era um povo que não brigava, era um povo pacífico. Não é verdade, né? A luta pela escravidão foi 300 anos, tivemos revolta dos Búzios na Bahia, Balaeda no Maranhão, Revolução Praeira em Pernambuco, enfim, nós temos uma história muito rica de resistência. Então, na verdade, com essa opressão e resistência, sempre existiu no Brasil uma profunda luta de classes, que tem até hoje. A gente tem uma sociedade capitalista, uma sociedade estratificada, e isso faz parte, não foi eu que inventei. A conjuntura internacional do golpe também contribuiu para o golpe, porque tinha tido a Revolução Cubana, os Estados Unidos se articularam logo e, como sempre achou que a América Latina era seu celeiro, articulou vários golpes da América Latina. Eu não vou entrar, senão o tempo não dá. Então, na verdade, com o golpe militar, com tudo que aconteceu, vocês vão ter a oportunidade de ouvir muitas pessoas aqui, eu não vou entrar nesse detalhe agora, ficou um período de muita dificuldade. Com o AI-5, então, a situação complicou muito, muita perseguição, muita prisão, muita clandestinidade, gente indo para o exílio. Enfim, os jovens que estão aqui precisam conhecer até mais essa realidade. Mas a resistência, juntamos todos nós, as mães, as mulheres, o Movimento Feminino pela Anistia, os CBAs, e conseguimos, com essa resistência, alcançar a vitória da anistia de 1979. A correlação de forças na época não permitiu que essa anistia fosse uma anistia, por exemplo, que não anistiasse os torturadores. E até hoje nós brigamos para conseguir julgar, e não é revanche, é justiça, julgar e condenar aqueles que foram capazes de tratar os democratas daquela forma. Bem, com a Constituição Cidadã, eu ia ler o texto, mas não vou ler, vocês pegam na Constituição. Essa Constituição aqui, a ação provisória, tem um nome enorme aqui, ela define a anistia de 1946 a 1988, na data de 5 de outubro da promulgação da nossa Constituição. E aí criou a Comissão Nacional da Anistia. Então, o que é essa comissão? Essa comissão faz parte de um processo de reparação. Não se repara tudo, não tem volta às coisas que aconteceram, né? Muitas coisas atrozes mesmo, mas é o que o país pode fazer hoje. Então, essa comissão, ela faz parte de um conceito chamado justiça de transição, que hoje a ONU aceita, o mundo inteiro aceita, e esse conceito, ele vem exatamente em cima de nações que sofreram guerras civis, ditaduras como a nossa. E essa justiça de transição, ela tem o seguinte sentido mesmo, né? Isso em linhas bem gerais: esclarecimento da verdade, no caso a Comissão da Verdade que a gente tem aqui no Brasil, a realização da justiça, a responsabilização dos violadores dos direitos humanos, que é o caso da gente, dos torturadores, reparação de danos às vítimas, que é o que nós fazemos na comissão, reforma dos serviços de segurança, que eu considero a coisa mais difícil nesse país, mas chegaremos lá, e instituição de espaços de memória. Bem, nós já conquistamos como mecanismos legais até hoje, com muito sacrifício, muita dificuldade, muita luta, e continuamos. Em 79 a lei da anistia, a conquista, 88 a Constituição, em 1995 conquistamos a lei 9140, que é a lei dos mortos e desaparecidos, quando procurou se esclarecer, localizar, e a grande maioria não foi localizada ainda, né? A lei da UNE, 2010, de 12.260, o Estado brasileiro reconhece a responsabilidade com reparação coletiva à entidade incendiada pela ditadura civil-militar em 64. Mecanismos políticos conquistados, políticas da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, aquelas conferências que hoje nós fazemos, que no passado a gente não conhecia, né? As políticas do Ministério da Justiça, como a Comissão da Anistia, e políticas do Ministério Público Federal. Enfim, o que é o trabalho dessa comissão, que eu tenho o maior orgulho de fazer parte, me sinto útil nesse trabalho? Nós julgamos os requerimentos de anistia de pessoas atingidas. As pessoas entram com pedido de anistia e nós julgamos. Atualmente nós temos 27 conselheiros, nós estudamos os processos, apresentamos um voto para o coletivo julgar. Nos casos de deferimento, isso aqui eu acho uma das coisas mais importantes, a presidência das sessões de julgamento pede desculpas oficiais em nome do Estado brasileiro
ao requerente ou representante e concede o título de anistiado ou anistiada política brasileiro ou brasileira. E mais uma reparação financeira de acordo com a lei, essa leizinha daqui, que é uma medida de reparação possível. Bem, nós fazemos caravanas, né? Já fizemos mais de 60 caravanas, inclusive aqui na Bahia, caravanas onde nós julgamos localmente, como amanhã de noite vai ter aqui, é interessante vocês participarem. 73.163 pessoas entraram com pedidos e em torno de 62 mil já foram julgados. Nós temos grupos de estudos, como o Grupo da Guerrilha do Araguaia, de sindicalistas, como no caso aqui de Camaçari, nós julgamos há 2 anos atrás o pessoal do Polo Petroquímica, Grupo dos 11 e muitos outros. Projetos da comissão. Nós temos um Memorial Nacional da Anistia em Belo Horizonte, que vai ser inaugurado, a ideia esse ano, onde vai ser o centro, é o Memorial Nacional, um centro de memória, porque sem memória a gente não constrói o futuro, né? Temos as caravanas, temos um projeto chamado Marcas da Memória, são 27 projetos, são filmes, vídeos, trilhas de anistia, inauguração de monumentos. Temos um memorial virtual da anistia política no Brasil. Já temos atualmente digitalizado toda a documentação, 73%. Temos acordos de cooperação com a Fundação Lélio Basso, na Itália, que levaram essas pessoas, os italianos que tinham aqui, padres e algumas pessoas levaram toda uma documentação, guardaram lá para que não perder aqui. Temos acordo de cooperação, temos um observatório de justiça de transição com a sede na Universidade de Brasília, temos cooperação internacional com o PNUD, participamos de uma coalizão internacional de sítios de consciência, parcerias com a Comissão Nacional da Verdade e as clínicas do testemunho. Hoje nós temos em alguns estados do Brasil clínicas psiquiátricas que tratam e acompanham todos aqueles que querem se submeter a esses tratamentos sequelados da ditadura militar, inclusive filhos, familiares e tudo mais. Para 14, estou terminando, programação de 50 anos do golpe, em números no Brasil inteiro. Queremos julgar esse ano 2.400 processos, queremos realizar 10 caravanas, vamos digitalizar 100% do acervo e vamos inaugurar o Memorial Nacional. Na Bahia, acabando mesmo, esse Fórum do Pensamento Crítico é parceiro da Comissão de Anistia, o Grupo Tortura Nunca Mais da Bahia, o Memorial da Resistência Carlos Marighella em andamento, estamos construindo, a Comissão Estadual da Verdade e comissões da verdade da OAB, OAB Bahia, da UF, da Assembleia Legislativa e outras, e temos uma organização chamada CBV, que é o Comitê Baiano da Verdade da Sociedade Civil, e todos nós juntos nos articulamos para construir a verdadeira democracia no Brasil. Muito obrigada. Senhoras e senhores, salientamos que este terceiro Fórum do Pensamento Crítico, ao longo desta semana, irá homenagear alguns nomes importantes da ação e do pensamento acerca da democracia, como Ana Montenegro, Alberto Goulart, Carlos Lamarca, Carlos Marighella, Carlos Nelson Coutinho, Cláudio Perani, Floresta Fernandes, Guido Araújo, Jacob Corender, Mário Alves, Otávio Lani, Roland Schaffner, Rui César, Lorita Valadares, Dom Jerônimo Sá, Dom Timóteo, Ronilda Noblar, José Novas, Joaquim Gomes e Jonatas Conceição. Iniciando esta homenagem, nós vamos agora assistir um breve vídeo em homenagem a Carlos Marighella.
Agradecemos ao Levante Popular da Juventude pela bela homenagem ao nosso homenageado Carlos Marighella, e gostaríamos de convidar agora ao palco a neta do nosso homenageado, a senhora Maria Marighella, e também o senhor Atonfon, advogado e grande parceiro na luta com Marighella contra o regime militar ex-preso. Convidamos os dois ao palco neste momento para falarem deste momento. Eu fui pega de surpresa. Marighella escreveu em 64 que a juventude, a despeito dos que pretendem distorcer-lhes o caminho, é uma geração política, marcha para frente confiante em seu destino, determinada a alcançar a liberdade e o progresso. Marighella, no 1º de abril de 64, o baiano Marighella, no Rio de Janeiro, sabia que o que estava por vir era uma ditadura violenta, sangrenta, nefasta. Porque ele tinha vivido a ditadura Vargas. Ele não se acovardou, lutou e por 5 anos foi caçado, tratado como inimigo número 1 da ditadura militar. Sua morte, no dia 4 de novembro de 69, foi tratada como a morte de um terrorista. A democracia, a história, permitiu que a sua biografia e de todos os homens e mulheres do Brasil que não se acovardaram pudesse, à luz da democracia, ser refeita. Marighella morreu, mas todos os homens e mulheres que sonham não morrem. Todos os homens e mulheres que pensam não morrem. Marighella vive. Homenagear Marighella hoje é homenagear cada homem e mulher que lutou para a democracia no Brasil. Parabéns. Parabéns ao 3º Fórum de Pensamento Crítico por esse momento. Parabéns à juventude. E parabéns a todos aqueles que lutam ainda hoje. Enquanto houver injustiça social, enquanto houver execução no Brasil, enquanto houver injustiça, Marighella vive. Hoje à tarde, acompanhado de um casal desses jovens do Levante Popular, eu fui à Rua Barão de Desterro, número 2, visitar a casa, governador, onde nasceu Carlos Marighella, onde surgiu o homem que nós homenageamos hoje. Depois nós passamos no Colégio Central, onde começou, onde surgiu o militante Carlos Marighella, que nós homenageamos hoje. O homem e o militante são produto dessa Bahia heróica, dessa Bahia que expulsou os portugueses, que derrotou nos levantes e embarcou o general Madeira e suas tropas. Marighella se fez Brasil. E o homem e o militante que aqui nasceram se reproduziram nos corações de todos os combatentes pela liberdade. Esse homem se reproduziu nos corações desses jovens que aqui estão se manifestando. Esse homem se reproduz ainda hoje em cada luta, em cada afronta à liberdade e em cada defesa de um oprimido. Carlos Marighella é mais do que um herói. Carlos Marighella é um patrimônio do Estado da Bahia,
e Carlos Marighella é um exemplo para todos os combatentes brasileiros pela liberdade. E Carlos Marighella vence a cada dia os seus inimigos. E Carlos Marighella vence a cada dia os inimigos do povo brasileiro, governador. Senhoras e senhores, neste momento ouviremos o senhor governador democrático da Bahia, de todos nós, Jacques Wagner. Bom, boa noite a todos. Queria cumprimentar o nosso secretário da Cultura, Albino Rubim, pela elaboração desse terceiro Fórum do Pensamento Democrático, com o tema dos 50 anos do golpe civil e militar no Brasil. Cumprimentar o secretário de Educação, Oswaldo Barreto, que constrói junto com o Albino esse momento de reflexão. A querida reitora Dora Leal, da Universidade Federal da Bahia. Meu querido amigo Nimário Miranda, deputado federal, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, ex-ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República e igualmente um lutador pela democracia e pela liberdade. Cumprimentar a companheira Ana Guedes, conselheira da Anistia do Ministério da Justiça e diretora do Grupo Tortura Nunca Mais. Cumprimentar a companheira Sônia Mota, secretária executiva da SESI. Cumprimentar aqueles que vão participar dessa primeira mesa aqui, que aqui é só uma mesa de abertura institucional, agora que nós teremos a mesa de abertura, o advogado e ativista Tom Fonfilho, o querido governador e vereador da capital, Valdir Pires, o Clodomir Santos de Moraes, membro do Conselho Consultivo do Instituto de Apoio Técnico aos Países do Terceiro Mundo, a companheira Eliana Hollenberg, anichada política e militante dos direitos humanos, o Juarez Guimarães, professor associado do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. Queria cumprimentar o grupo Levante Popular, que está aqui fazendo essa homenagem ao Marighella. Cumprimentar a todos que nos reunimos para iniciar esse terceiro fórum, cujo tema central é uma reflexão sobre democracia e autoritarismo, como foi possível há 50 anos atrás a gente ter uma ruptura apenas 18 anos depois da elaboração da Constituição de 1946. 18 anos apenas depois de sairmos do Estado Novo, da ditadura Vargas, nós de novo, a sociedade brasileira, é interrompida a nossa democracia por um golpe militar que perpetuou a mais longa ditadura no Estado brasileiro. Assim como hoje eu acho que temos que comemorar que pós 85 nós já estamos vivendo o mais longo período de democracia ininterrupta do país. E, portanto, eu creio que esse é o valor maior, a democracia como forma de convivência dos diferentes, dos contrários, no planeta, no Brasil e na Bahia. E por isso eu acho fundamental esse terceiro fórum, que discutimos muito com o Albino, porque não há como construir democracia de verdade sem que a verdade completa aflore para nós que vivemos o momento de 64, para a juventude que teve a graça de já nascer na democracia, mas é importante que a gente revisite isso para ter uma visão muito clara de como foi possível uma ditadura que perdurou 21 anos, que matou muitas pessoas, que torturou muitas pessoas, que ceifou a vida de muitas pessoas. Eu não diria que fui ceifado, mas de qualquer forma vim para a Bahia exatamente quando fui proibido de continuar estudando na Universidade Católica do Rio de Janeiro,
como presidente do Diretório Acadêmico de Engenharia em 1973. Então eu creio que aqui, como já disse Ana, não se trata de revanchismo, nem é o ódio que nos move, porque os que lutam pela democracia e pela liberdade não se movem pelo ódio, se movem pela graça de poder conviver com os diferentes. Aqui se trata de escrever a verdadeira história da Bahia, do Brasil, para que a gente possa ter a tranquilidade de analisar, de condenar o crime de Estado, que sempre é inadmissível. Um criminoso pode cometer um crime, mas o crime de Estado é o crime mais hediondo que existe, que é quando o Estado assume a marginalidade para conquistar o seu intento. Então, eu acho que esse momento para nós é muito positivo. Eu acho que a gente deve ter a alegria de conversar sobre o tema para a gente poder se reconhecer e dizer tortura nunca mais, ditadura nunca mais. E isso só é possível quando a gente consegue escrever a verdadeira história do país. Eu confesso que me sinto muito orgulhoso de estar podendo, na condição de governador do Estado, estar organizando esse debate. E muito orgulhoso de ter transformado o hino ao 2 de julho, que eu creio que tem tudo a ver com esse momento. É um hino que fala muito fundo no coração dos libertários, dos democratas, e eu me orgulho muito da gente ter transformado esse hino no hino da Bahia. Mas, antes de termos o hino da Bahia, muita gente considerava que o hino ao Senhor do Bonfim era o hino oficial da Bahia, porque ele era tão popular, é tão popular, que todos achavam que ele era o hino. E eu quero dizer que, para mim, fiquei mais feliz ainda quando superei uma ignorância. Eu confesso que eu olhava para o hino ao 2 de julho como um hino de uma matriz basicamente religiosa, e o hino ao Bonfim. E agora, quando nós transformamos o Bonfim em patrimônio histórico nacional, eu tive a graça de vencer essa ignorância, não sei quantos aqui conhecem, mas de saber que o hino ao 2 de julho, o hino ao Bonfim, foi escrito exatamente no centenário do 2 de julho, em 1923, como um agradecimento, evidentemente, ao Senhor do Bonfim, pela graça, e se a gente reler o hino agora sabendo disso, que na verdade que nos deu a vitória, e se referia também ao 2 de julho, que na minha opinião é a verdadeira independência do Brasil e não da Bahia, porque na verdade a proclamação de Dom Pedro era a decisão, mas fomos nós, porque aqui foi onde mais se morreu pela independência do Brasil, é que definitivamente garantimos a unidade territorial nacional e garantimos efetivamente que a independência se consolidava quando derrotamos as tropas portuguesas. Então, acho que nós temos muito para comemorar. Eu creio que nesse momento de transformação muito rápida de tudo que acontece no mundo, nada melhor do que a gente ter a história verdadeiramente escrita para poder ter um olhar para frente e construir o Brasil da democracia política, da democracia social e da liberdade para todos nós. E, evidentemente, pelo desprendimento, pelo altruísmo, alguém pode criticar o caminho tomado por Marighella e por outros, até porque, à época, muitos debatiam se o melhor caminho era o caminho da luta por dentro da democracia ou o caminho de enfrentar aqueles que tinham rompido com o texto constitucional e com a democracia. Mas eu acho que Marighella é exemplo para vocês da juventude e para todos nós, pelo seu altruísmo, pela sua coragem intelectual e física,
principalmente que nunca se movimentou em nada na vida que não fosse pelas suas convicções. Certo ou errado, o juízo é de cada um, porque houve esse debate, ele sempre merece o nosso respeito, a nossa admiração, e Deus queira que todos nós nos movimentemos na nossa vida pessoal inspirados em ideais e não inspirados em motivações menores. Viva Carlos Marighella, viva a história do povo baiano e brasileiro, viva a liberdade, viva a democracia.